O tema que eu escolhi para conversar com vocês hoje é o seguinte: o Evangelho dos Desejos. Eu estava estudando esses dias o comentário do David Ster, do Novo Testamento, e num outro texto, que nem vou usar ele aqui hoje, ele fala da teologia dos desejos. Achei muito interessante essa expressão, fiquei pensando muito sobre isso, né? E aí me deu vontade de falar um pouquinho sobre isso, o Evangelho dos Desejos. E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é Jeremias, capítulo 17. Jeremias, capítulo 17. Nós vamos ler o verso 9, que diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? O que é Evangelho dos Desejos? É a mensagem moldada segundo os desejos humanos. Se você parar e pensar de uma forma geral, a maior parte das pregações que hoje a gente vê, elas vão tratar daquilo que a gente quer, daquilo que a gente espera, né, daquilo que nós ansiamos. É um evangelho que promove a realização pessoal da pessoa, ou de um grupo de pessoas, né? Então vai levar muita pessoa a ficar vivendo, buscando e batalhando pelas suas próprias realizações. É um evangelho que traz conforto, não um conforto da salvação, que vai haver vida eterna, que a morte vai acabar e vamos ressuscitar, mas um conforto aqui mesmo, um bem-estar, não é verdade? É um evangelho que vai fazer as pessoas trabalharem muito com aceitação, né? Então, hoje em dia, isso está sendo amplamente divulgado de várias formas, até mesmo igrejas que às vezes parecem ter uma mensagem mais dura, de uma certa forma já entrou nisso daí, que é o quê? O evangelho da aceitação, né, que a aceitação é fazer a pessoa ser acomodada ali dentro. Então a pessoa ela tem um determinado comportamento ruim, ela tem um pecado ruim, né, que ela não abandona, ela tem alguma coisa que não condiz com a verdade da palavra. E aí vai vir esse evangelho do desejo para fazer com que ela se sinta aceita no meio da comunidade, no meio da igreja, por Deus. É algo do tipo: eu estou falho, eu estou pecador, eu não vou mudar, mas Deus me ama da mesma forma. Então isso é causado por esse evangelho dos desejos também, uma aceitação. Outra coisa que esse evangelho ele acaba gerando muito é ignorância quanto à santidade. Pouco se fala de santidade e às vezes a santidade que se fala é muito superficial. Outro dia eu estava conversando com o nosso amado amigo Williams, né? E ele estava falando: pastor, eu acho incrível que as pessoas falam de santidade, mas elas não sabem na prática o que é santidade. Parece que santidade é só orar, parece que santidade é só jejuar, parece que santidade é só ir na igreja. Isso faz parte de uma vida, de uma preparação, né? de uma capacitação na alma. Mas isso não tem nada a ver com santidade. Santidade é outra coisa completamente diferente. É ter propósito, você saber viver o seu dia a dia em tudo conforme a palavra e tal. Eu falei, é verdade. E esse evangelho dos desejos meio que cria isso um pouco em nós, né? Vai tirando de nós a importância da real santidade, a santidade que Deus fala na palavra. Outra coisa que esse evangelho dos desejos também ele ignora é a necessidade de arrependimento, né? E não o arrependimento do choro, porque o chorar é natural. Uma pessoa que se arrepende de verdade do seu pecado, quase sempre ela chora, né? Alguns casos não, mas na maioria das vezes ela acaba chorando, porque você se sente constrangido, você se vê num lugar onde você não tem o que fazer, e aí você recebe o perdão de Deus, né? Você recebe uma segunda chance. Então é algo realmente que acontece com as pessoas ao se arrependerem. Mas a palavra arrependimento, eu sempre ensinei aqui para vocês, que vem do hebraico techuvá, né? Da raiz shuv, que é retorno.
Então, o verdadeiro arrependimento, ele tem que demonstrar uma mudança de comportamento, pelo menos um esforço. A pessoa que se arrepende de verdade, ela tem que ter, no mínimo, o desejo de ser diferente. Se ela só pediu desculpa, né, e não sente vontade nenhuma de mudar, isso não é um verdadeiro arrependimento. Então, a pessoa pode até lutar com algumas coisas durante um tempo ainda, mas ela tem que sofrer por estar fazendo aquilo, sabe? Ela tem que se sentir mal. Ela não pode assim, eu estou fazendo, está tudo tranquilo. Não, ela pode até estar caindo no erro, mas ela tem que se sentir mal por estar cometendo aquele erro. Porque isso envolve o genuíno arrependimento. E esse evangelho de desejos tem tirado das pessoas a oportunidade de se arrepender, porque faz com que elas sejam aceitas muito fácil, muito rápido. Né? Ela não medita muito sobre o seu pecado, ela não medita muito sobre o seu comportamento, ela é tão envolvida numa aceitação tão tipo assim, largue-se para lá, o que é isso? Que aí, infelizmente, as pessoas perdem a oportunidade de arrependimento. Inclusive, quando alguém chegar para você e falar que precisa te pedir perdão de alguma coisa, não queira ser mais nobre do que Deus. Porque quando nós falamos para Deus o nosso arrependimento, o nosso pecado, Ele para ouvir. E muitas vezes as pessoas vêm pedir perdão para a gente acha que aquilo é bobeira, e a gente fala, não tem nada que perdoar, não. Tem sim. Não é nem porque você se sentiu ofendido, é porque a pessoa precisa daquele momento de conserto. Então a gente tem que tratar ela com a dignidade que ela está tendo de chegar até nós e pedir perdão por alguma coisa de errado que ela fez. Então não fala assim, não tem nada a perdoar, que nessa hora você está querendo ser melhor do que Deus. Deus que é Deus, Ele não fala isso para ninguém, não tem nada que perdoar, não, Ele fala, eu te perdoo. E Yeshua sempre falava o quê? Vá e não peques mais. Então quando alguém te pedir perdão, para ouvir o que a pessoa está falando. Talvez aquilo não te afetou, talvez aquilo não te fez mal, mas lance uma palavra de bênção sobre a pessoa. Amém, você está perdoado. Porque quando você fala, não há o que perdoar, você está tirando o arrependimento dela. Se for uma pessoa que tem muita dificuldade de viver o arrependimento, ela pensa, então está tranquilo. E aí, o que foi feito dentro dela em termos de processo de mudança? Nada. E a mesma coisa também vale para o outro lado. Se você vai pedir perdão para alguém, não vem com essa história, pastor, me perdoa. Pelo quê? Não, só me perdoa. Eu falei, não. Eu falo, não posso te perdoar, não sei o que é. Porque é fácil pedir perdão assim. Quando você pede perdão, você tem que especificar o que você fez. Você tem que falar a verdade. É ruim? É. Tem causos na vida que a gente não queria de jeito nenhum? Tem. Mas, se você resolveu confessar, ou se você foi pego, então agora, fala, mostra e pede perdão. Porque só pedir perdão sem especificar a ofensa é muito fácil assim. Então, tanto para pedir quanto para perdoar, a gente tem que ter um comportamento correto. E o evangelho dos desejos também vai tirar das pessoas uma necessidade de obediência. Você já viu que essa é uma das coisas que menos se fala, e quando fala também é muito superficial, é obediência. É muito superficial a obediência. Eu volto a dizer, eu não estou falando mal de oração, porque hoje nós estamos num culto de oração, aleluia. Mas a oração não é obediência, a oração é relacionamento, é diferente, é outro departamento. Jejum é relacionamento. Ler a Bíblia é relacionamento. Não que você não tenha que ser instruído e obedecer essas coisas, mas quando a gente fala de obediência, nós estamos falando de outras coisas. Estamos falando de cotidiano, de vida, de caráter, de certo e errado, de tratamentos, do que se fala, do que não se fala, de vestimenta, de comida. Eu estava pensando, hoje, quando eu estava montando essa palavra, é muito interessante a forma de conversão do mundo com esse evangelho que não tem Torá, com esse evangelho que não tem lei. Porque é tipo assim,
tudo por Jesus, mas não toca na minha comida, Jesus, eu não vou mudar nada na minha dieta. Não toca na minha roupa, que eu não vou mudar nada na minha vestimenta. Não toca, entende como é que funciona? Então que todo por Jesus é esse? E Jesus quer ser obedecido, e Yeshua quer ser obedecido para a glória do Pai, em absolutamente tudo. Tudo mesmo. Então tem coisas que ele vai mexer em todas as áreas da nossa vida, porque a palavra fala de tudo, de todas as áreas da vida humana. Fala desde da sua higiene pessoal, da higiene coletiva, a sua alimentação, as suas vestes, a sua forma de falar, até de pensar. A Bíblia tem instruções claras de quais tipos de pensamento nós não devemos alimentar, quais nós devemos combater. Então, esse evangelho de desejos, ele tira também um pouco dessa urgência da obediência. E hoje está muito na moda falar que as pessoas que tentam obedecer as coisas, né, ser chamado de fariseu, ser chamado de legalista, ser chamado de religioso, não é verdade? A própria igreja, às vezes, está destruindo a religiosidade boa. A palavra religião não é uma palavra ruim. É religare, reconectar-se e com Deus. Então, existe a falsa religião, a religiosidade vazia, mas o termo religioso se tornou muito pejorativo na sociedade. Então, estão querendo mais obediência, estão querendo mais santidade, mas ao mesmo tempo estão dando ferramentas para que essas coisas não aconteçam. E esse evangelho falso, ele cresce muito. Esse evangelho de desejos. Por que nós vemos situações como daquele jovem, que para mim não tem culpa nenhuma, que foi até proibido, agora liberaram, não sei, que está andando por aí, o pastor Mirim. Por que a gente vê umas situações como essa? Você acha que é culpa dele? Você acha que é culpa de quem promoveu ele? Entenda, ele tem a escolha dele, a pessoa que promove também sabe o que está fazendo, mas de quem que é a culpa principal? Das pessoas que estão dando espaço para se falar de uma coisa dessa. Então, por que essas coisas viralizam? Por que vive se falando de cantores e pastores que cobram 120 mil, 500 mil para fazer um evento numa igreja? Mas sabe o que é interessante? Eles continuam fazendo eventos. Então, todo mundo gosta de falar, mas ninguém gosta de combater. Ninguém gosta de virar a chavinha. E então, o que a gente vai fazer na direção contrária? Então, as pessoas gostam de ter a carne agradada por esse evangelho de desejos. Ô, irmãos, vamos ser sinceros, o quão prazeroso seria eu chegar aqui agora, tendo a confiança de vocês, que eu sei que eu tenho, enquanto um profeta da parte de Deus, que fala no nome do Senhor, e começar a falar aqui um monte de promessa, conhecendo um pouquinho da vida de cada um. Vai dizer que você não ia sair daqui assim, maravilhado. Mas aí tem o detalhe, Deus está mandando eu fazer isso? Então seria Deus fazendo? Mas veja bem, para a maioria das pessoas, elas não querem saber se é Deus. Elas estão ouvindo, elas já estão achando o máximo. E não que Deus não vá fazer essas coisas, porque a gente sabe que Ele faz aqui também, aleluia. Mas tem que ser quando Ele está fazendo, e não quando nós queremos que Ele faça. Então, esse tipo de evangelho, de desejo, cresce muito por causa disso. Agrada o que as pessoas ouvem aquilo que elas querem. Quem, gente? Às vezes não vive uma semana terrível, com pensamentos terríveis dentro da cabeça, e tudo que você quer é chegar na igreja e, de repente, ouvir uma palavra que vai te colocar lá em cima, que vai colocar você como uma coisa mais preciosa para Deus. E não que você não seja, porque Ele entregou o Filho dele por você, amém? Mas, às vezes você está mal, não é porque você passou por coisas injustas. Às vezes você está mal porque você mesmo abriu legalidade para as injustiças que estão acontecendo com você. E aí você ouve uma palavra que só bota você lá em cima e não leva você a um arrependimento, não leva você a uma reflexão pessoal, a um constrangimento de atitudes e pensamentos.
Tipo assim, o que adianta você sair com a bola toda cheia do culto? Percebe? Esse falso evangelho, né, ele fantasia a volta de Jesus como um evento que vai ser apenas alegria. Meus irmãos, eu já falei isso na aula de Apocalipse, mas já tem 5 anos, né? Que eu dei as aulas. Eu falava isso nas aulas de Apocalipse, o pastor Marco até lembrou que outro dia, acho que na última quarta-feira que ele pregou. A volta de Jesus vai ser um dia maravilhoso para quem for salvo. Para a maior parte da humanidade vai ser um caos. E as pessoas não estão se preparando para a volta dele. E vai ser pego muito crente de surpresa, que não vai ser salvo. Porque a gente está tratando a volta de Jesus assim. Lógico, eu creio que seremos todos salvos, amém? Mas para que eu viva essa alegria da salvação, eu tenho que estar com o pezinho atrás, não com a volta dele, mas comigo. E não é com vocês, é comigo. Porque senão eu empolgo. Eu empolgo só com a coisa, com a parte boa, com a parte maravilhosa, e esqueço que eu preciso ser confirmado. E Yeshua não disse isso, naquele dia eu direi, conheço ou não conheço. Então, nós ganhamos salvação? Ganhamos, nós ganhamos o ticket, mas ele precisa ser validado na catraca. Então, esse evangelho de desejos também trata a volta de Jesus como uma coisa muito fantasiosa. Tem gente cantando volta a Jesus, que a melhor coisa que está acontecendo para elas é Jesus não ter voltado. Porque se voltasse naquele momento ali, ia se enquadrar, mas o senhor estava aqui cantando, Maranata. Falei, vem cá que eu vou te mostrar umas Maranata aqui também na sua vida aqui. Olha só o que diz em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 4, verso de 3 a 4. Diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ô, gente, o que mais tem é gente se entregando à fábula. Fábula é história. É história sem H. Lembra de quando se escrevia história sem H? Que não é uma história verídica? É um conto, um romance? Fábula é isso. É uma historinha que alguém inventou. E as pessoas estão dando ouvido para isso. A maior parte das pessoas não quer ouvir verdade. Não quer ser aconselhado na verdade. Não quer ouvir o que precisa de verdade para mudar a sua própria vida. Agora, apareceu aí na internet qualquer coisa que não tem nada a ver com nada, aí as pessoas, isso elas querem. Isso elas dão atenção. Às vezes eu fico vendo as explicações de alguns versículos que aparecem, né? Hoje em dia está cheio de mestres na palavra, nas redes sociais, né? E aí, igual eu vou falar uma que eu não aguento. Eu já devo ter ouvido as pessoas falarem isso comigo pelo menos umas 20 vezes. Pastor, você viu? Descobriram o que Jesus escreveu na areia. Eu falei, não descobriram não. Aí pega uma profecia... porque o nome dele será apagado. Não tem nada a ver com Jesus estar escrevendo na areia naquele momento. Não dá para associar as duas coisas. Não dá. Mas aí todo mundo, legal. Sabia que o galo que cantava em Jerusalém não era um animal, era a trombeta que chamava galo? Informação histórica bacana, legal. Não, pior que é verdade.
mas legal essa informação. Só que o pessoal trata, uau, que tal, não, beleza. E daí que o negócio era uma trombeta e não era um galo de verdade? Entenda, não estou invalidando informações históricas, estou dizendo o seguinte, legal eu saber, mas que super importância se era um galo ou se era uma trombeta? Não, porque uma trombeta, não, a trombeta não fez nada por ninguém, o galo também não ia fazer nada por ninguém. A questão não era essa, entendeu? Aí se você traz uma revelação simples, de uma coisa que realmente a palavra diz, mas que vai mexer no nosso comportamento, as pessoas... Por quê? Porque as pessoas estão correndo atrás de fábulas. Elas não querem sã doutrina. E, gente, doutrina, na nossa língua portuguesa, é o quê? Educar. O que é uma pessoa doutrinada? Uma pessoa que foi rigorosamente educada. E a palavra doutrina aqui, no grego, é didarrê. Você sabe o que é didarrê? Traduzindo ao pé da letra, instrução. Qual que é a palavra em hebraico que nós temos para instrução? Torá. O que Paulo está dizendo? Chegará o dia que as pessoas não suportarão ouvir a sã Torá, a Torá verdadeira. Segundo, sobre o evangelho dos desejos. Eu quero falar agora da vontade humana é corrompida pelo pecado. Lembra que nós lemos lá em Jeremias, coração do homem enganoso? Por que eu li aquele versículo no início? Porque nós temos que avaliar o que o nosso coração está desejando. Nem sempre o nosso coração está desejando o que é bom, ou nem sempre está querendo alcançar da forma certa. É muito fácil você desejar algo que é bom, mas não vigiar e acabar trilhando um atalho para alcançar, porque todo mundo está fazendo, porque é comum todo mundo está fazendo, porque não tem mais nada a ver hoje em dia, não é verdade? É muito fácil esses caminhos. E olha, repita comigo assim, o desejo humano não é neutro. O desejo humano não é neutro, gente. Tipo assim, não quero nem bem nem mal. Não, nosso desejo humano, meramente humano, ele não é neutro, ele é profundamente influenciado pelo pecado. A nossa vontade é profundamente influenciada pela natureza caída. Só você ver como é que o erro prolifera rápido. Você ensina uma coisa certa, custa a pegar, quando pega. Agora ensina um jeitinho, uma facilidade. Antes de acabar o culto, já está lá no Japão fazendo. Espalha rápido. E a natureza caída distorce a nossa percepção do que é bom, sabia? O nosso coração não é enganoso? Às vezes a gente acha, não, isso aqui é de Deus, isso aqui é algo bom. Será que é mesmo? Quantas vezes, estou falando de mim, não estou falando de ninguém não. Quantas vezes eu me dei mal achando que o negócio era bom, era de Deus e não era. Acontece. Nas melhores famílias, nas piores com mais frequência. Mas acontece. Por quê? Porque a gente é enganado pela nossa natureza. A primeira coisa que a nossa natureza vai ver é se é bom para a gente. Se é bom para mim, naquele momento eu já me empolgo, já esqueço se é bom para todo mundo. Entende? Então, a nossa vontade, ela é corrompida. E onde que nós vamos ver isso? Em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, verso 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço.
E é o apóstolo Paulo dizendo. Vamos ser sinceros? É assim ou não é assim, gente? Se a gente não estiver conectado com Deus, a gente não quer fazer o bem. Basta a gente se chatear um pouco, basta a gente se entristecer um pouco, basta a gente se irritar, que você vê que é uma vontade natural de pegar e fazer alguma coisa que é ruim e que nos prejudica. Sim ou não? Todo mundo passa por isso. Por quê? Porque é a nossa natureza. Então, a gente pautar o nosso relacionamento com Deus e pautar a nossa vida de fé nesse evangelho de desejos é muito complicado. Porque Deus, ele quase nunca, para não dizer quase sempre, ele vai dar aquilo que nós queremos exatamente. Ele está querendo nos dar o que nós precisamos. Eu não estou querendo desencorajar ninguém a pedir as coisas para Deus, não, tá? Porque Ele atende orações, tá? Só que, vamos ser sinceros, é toda hora que Deus faz tudo que a gente quer? Do jeito que a gente quer? Não. Mas Ele quer dar para nós sempre aquilo que nós precisamos. E Ele é nosso Pai. A gente não deve levar a conotação dessa frase para algo ruim, como se Ele viesse com um castigo, não. Deus tem coisas boas para as nossas vidas, amém? E Ele quer nos dar essas coisas. Eu confesso que a sensação de liberdade, principalmente, e de não dever nada a ninguém, é uma das melhores sensações, se não for a melhor, que eu já experimentei até hoje. Depois que você se liberta de um mal, de um pecado, de algo escondido, você não imaginava o peso que você carregava. E geralmente o mais difícil que a gente consegue fazer é isso, botar isso para fora. Porque é tanto medo que nos cerca, não é verdade? Mas quando você vê o mal que aquilo te fazia, você fica pensando, por que você não fez antes? Terceiro, sobre o evangelho de desejos. Yeshua não veio realizar desejos, mas cumprir a vontade do Pai. Amém? O verdadeiro evangelho nos chama a negar nós mesmos, não a nos realizarmos em nós mesmos. E esse evangelho falso, ele leva muitas pessoas a isso, a um estado de conquista, de autoglória, de autossatisfação, né, de reconhecimento, de status. E a gente está vivendo num mundo de status, gente. Querendo ou não, é muito complicado. Quanto mais você lida com rede social, eu tenho que acompanhar as métricas das coisas que eu estou fazendo no meu canal. Mas eu confesso para vocês que a coisa que eu menos evito de ver é quem curtiu. Eu só vejo, assim, às vezes, visualização para saber o que foi de errado, o que foi certo, negócio de tempo de retenção, essas coisas tem que fazer lá. Mas ficar vendo assim, tantos curtiram e tal, eu evito. Porque o nosso ego, ele infla muito fácil. Ele se ilude muito fácil. E a gente tem que voltar a lembrar que o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, é uma vida de negação. E é difícil negar a si mesmo. Eu tenho um monte de vontade. A minha esposa tem um monte de vontade, a minha filha, vocês. Todos nós temos. Mas muitas vezes essas vontades a gente vai ter que frear elas, vai ter que falar não para elas. Por quê? Porque para a gente poder viver elas, a gente vai ter que negligenciar alguma coisa referente à palavra. E nessa hora, a gente está ferindo o quê? O nosso relacionamento com Deus em primeiro lugar. E a maioria das pessoas, elas gostam tanto de experimentar isso, que elas começam a perverter a palavra, a personalidade e o caráter do próprio Deus. Falando dele como se fosse normal aquilo ali e colocando ele como um Deus que aceitasse tais situações. Você estava aqui sábado de manhã quando eu falei, lembra? Do que é idolatria? É se enjoar do que Deus quer e querer se relacionar até mesmo com Deus, mas do nosso jeito e não do jeito dele. Deus não realiza os desejos do velho homem. Preste atenção.
Deus não realiza os desejos do velho homem. Agora repita comigo. Ele crucifica esse homem. O meu velho eu, ele tem que viver todos os dias crucificado. O seu também. Deus, ele não veio para realizar os desejos dessa natureza caída. Ele veio para crucificar ela. Não, pastor, o senhor agora se enganou, porque Jesus morreu no meu lugar. Ok. Mateus 16. Mateus capítulo 16, verso 24 ao 26. Então Yeshua disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Rapidinho. Para que eu vou tomar a minha cruz? Para ficar passeando com ela por aí? Tomar a cruz significa o quê? Me crucificar como ele foi crucificado. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem quiser perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará uma pessoa em troca da sua alma? Ô, gente, a nossa alma não é nossa. Sabia disso? A gente fala nossa porque ela está em nós. Mas a nefshá, a alma, pertence a Deus. Por isso que ele vai poder cobrar as coisas da gente. Só você pode cobrar algo que é seu, sabia disso? Eu não posso chegar numa outra igreja e cobrar, por exemplo, só um exemplo, tá? A limpeza do púlpito lá daquela igreja lá, ué. Eu não sou pastor de lá. É uma falta de educação se eu fizer isso, concordam comigo? Agora eu posso cobrar daqui? Por que eu posso cobrar daqui? Que é minha igreja. Por que Deus vai poder cobrar de cada um tudo o que fez? Porque todos, creiam nele ou não, pertencem a ele. Todo mundo é propriedade de Deus. Pensa na pessoa mais perdida da face da terra, que não vai ser salvo, não quer ser salvo, não quer saber. Pertence a Deus. Quando nós falamos somos de Deus, pertencemos a Deus, é mais no sentido de nós nos entregamos à vontade dEle, porque em termos de posse, Ele já é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Ele é dono do diabo, gente. Amém? Conclusão. O evangelho dos desejos leva à morte espiritual, mesmo dentro de uma igreja, fazendo as pessoas buscarem em Jesus, fazendo as pessoas buscarem um Jesus que realiza sonhos, mas não um Senhor que deseja santidade e obediência. Meus irmãos, Jesus, ele realiza sonhos? Realiza. Com certeza. Mas ele não morreu numa cruz para realizar os meus sonhos. Ele morreu na cruz para que os sonhos de Deus, que são maiores que os meus, se cumpram. E a gente não pode ficar buscando o Senhor só como alguém que vai estender a mão e vai realizar o que nós queremos que seja realizado. Primeiro, Ele quer santidade, Ele quer obediência. E nós temos que estar dispostos a dar isso para Ele. E olha, tudo depende da forma como nós encaramos. Alguém fala um prato de comida bem estranho aí que gosta. Uma coisa assim, totalmente fora da caixinha. Miojo. Pastor Daniel, você gosta de miojo? Veja bem. O Claudão falou miojo. A minha esposa detesta miojo. Está vendo? Então, quer dizer, o que eu quero dizer com isso? A obediência ela pode ser enxergada como algo ruim
Ou eu posso saber que a minha natureza acha ela ruim, mas o meu homem interior acha bom. É o que Paulo diz em Romanos. Com o homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, mas a minha natureza tem prazer na lei do pecado. Ou seja, agora aqui quando a carne não gosta da obediência e você com a sua nova criatura também não gosta. Aí deu ruim, não deu? Como é que faz, né? Então, Jesus ele não é um realizador de sonhos. Ele é um Senhor. E Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós não devemos querer apenas o Jesus médico dos médicos. Nós devemos querer o Jesus Rei dos reis e Senhor dos senhores. Porque quando ele voltar, não vai ter doença mais para curar. Então, o médico dos médicos ficou. Só vai ter agora Rei e Senhor. Já o verdadeiro evangelho leva à cruz, onde os desejos pessoais são crucificados para que a vida de Cristo se manifeste, levando os pecadores ao genuíno arrependimento e transformação de vida. Então, o evangelho do desejo é tudo isso que nós falamos hoje. O que é o verdadeiro evangelho? Sou eu pegando as minhas vontades, o meu ser, os meus conceitos e colocando todos eles à disposição de Deus. Falar, tudo que é meu está aqui, Senhor. O que não presta, o Senhor tira. O que o Senhor achar que é bom, o Senhor aperfeiçoa. Mas eu quero fazer a tua vontade. E essa é uma das coisas mais difíceis de se fazer. E nem digo por questões de obedecer isso ou aquilo. Porque cada um aqui tem um desafio, cada um tem uma fraqueza. O que é um problema para você não é para mim, ou às vezes o que é para mim não é para você. Porém, ao longo desses anos pastoreando, sabe o que eu vejo que é mais complicado de tudo? De tudo? É você olhar para a palavra e acreditar que ela é verdade. Não, pastor, eu acredito. Calma. Não é acreditar de falar que acredita. É de olhar para a palavra, ela está mandando você fazer um negócio, e hoje, em 2025, não tem lógica nenhuma você fazer isso. Mas você escolhe fazer. Por quê? Porque você acredita nessa palavra. Por isso é mais fácil negar a palavra, invalidar. Hoje não precisa. Tem coisas que não se aplicam. Vocês sabem que eu ensino isso para vocês. Mas o mandamento mais estranho possível, eu não vou fazer ele literal, mas ele pode me ensinar ou não pode me ensinar? Pode. Agora, tem coisas que são literais mesmo, tão simples quanto são escritos. E aí está a grande dificuldade de viver o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque nós temos um outro lutando, prometendo tudo o tempo todo para todo mundo. Aí quem que vai querer saber de um evangelho que cobra obediência, que cobra santidade, que cobra mudança, que cobra postura, que tem que agir diferente, tem que responder diferente? Hoje em dia está muito na moda. Perdoe, mas não conviva. Aí chega o pastor Dinho e fala assim, perdoe, se a pessoa quiser conviver, deixa ela conviver. Não é por aí. Não, mas não sou eu, é o que a palavra diz. Eu tenho uns pensamentos muito loucos mesmo. Eu analiso umas coisas assim que é eu e as minhas análises. Pastor Maio, vem cá para você fazer um teatro comigo. Por que você já riu? Veja bem, quando a pessoa não quer conviver mais, é uma coisa, você não vai forçar ela. Se a pessoa quiser conviver, não quer dizer que você já vai confiar nela de novo. Saiba a diferença. Porque confiança quebrada tem que se reconstruir. E precisa de tempo, precisa de alguns fatores, amém? Mas olha que simples. O pessoal fala, convive com quem te ama, ame quem te ama. Não é assim que o pessoal está falando hoje em dia? Aí Yeshua dá uma palavra. Quando alguém te bater numa face, dá outra. Aí bate daí, daí. Bateu?
Então, o que eu entendo de forma muito simples? Para ele bater na outra face, eu tenho que estar numa distância que ele consiga bater. Obrigado, pastor. Ai. Entende? Então, esse exemplo simples de um genuíno evangelho e do evangelho dos desejos. Então, que nós possamos tomar cuidado. E eu estou dando essa palavra por quê? Eu jamais serei o tipo de pastor que vai chegar aqui, você tem que ouvir só as coisas aqui da igreja, você não pode ouvir. Não existe isso, gente. É impossível. Né? Impossível fazer um negócio desse. Mas, como pastor de vocês, eu quero alertar do cuidado que vocês devem ter quando vocês forem ouvir as coisas por aí. Cuidado para você não viciar em algo que só coloca você para cima, que só enche seu coração de eu estou podendo, mas que não trata os seus problemas. Amém?